Amém, irmãos? Graça e paz do Senhor, amém? Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite. E nós ficamos muito felizes porque o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele faz coisas sobrenaturais sobre as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor. Como o pastor falou, quem precisa de uma palavra aqui nessa noite? Amém. Quem está com frio aqui? Hoje não está frio não, né? Graças a Deus o tempo tá gostoso. E eu tenho certeza de que Deus ele vai fazer algo sobrenatural aqui nesta noite. Amém. Irmãos, eu vim falar hoje, nessa noite, sobre um encontro. Quem lembra de um encontro que marcou a sua vida? Sabe, talvez um encontro com um amigo de escola, sabe quando você fica um bom tempo sem ver alguém e você reencontra ali, vocês se alegram, vocês contam as histórias, na verdade não é um encontro marcante e aquilo ali enche o nosso coração de alegria. Também tem encontros com parentes que a gente nem conhece. Às vezes a gente fica sabendo que tem um tio, que tem uma tia, uma prima, um primo, e a gente fica feliz porque a gente se encontra. Sabe, são encontros que marcam. Mas eu vim nesta noite falar com a igreja do Senhor sobre verdadeiramente um encontro que transforma. Amém? O nosso texto base, ele é bem conhecido dos irmãos, é uma porção bem conhecida. Ela está no livro de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler do 1 ao 10. Tema da mensagem, um encontro que transforma. Nós vamos ver a passagem que fala sobre Zaqueu. Amém? Nós vamos estar lendo nessa noite. Projetando ali. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, o qual procurava ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Então, correu adiante e subiu numa figueira. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois devo ficar em sua casa hoje. Ele desceu e rapidamente o recebeu com alegria. Todos os que viram isso começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Filho, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Senhor meu Deus, soberano Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, e te engrandecemos, porque, Pai, o Senhor é bom. E essa é a tua palavra, Pai, que transforma as nossas vidas e que verdadeiramente, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, seja para toda essa igreja, Deus, cada um que adentrou nesta noite, possa receber a tua palavra, Deus, e guardar no seu coração nesta noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Obrigado por cada vida que adentrou neste lugar e por aqueles que estão assistindo, Deus. Nós te engrandecemos e exaltamos o teu nome para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler um texto, a qual eu creio que é bem conhecido dos irmãos. Ele falou comigo bastante já há algum tempo, eu tenho preparado essa mensagem, tenho escrito essa mensagem, e ele vem falando comigo acerca daquilo que eu tenho escrito e venho escrevendo a cada dia. E assim, o que nós vemos acerca desse texto? Nós vemos que Jesus está no meio da sua caminhada, já para o final da sua caminhada, na verdade. Jesus estava fazendo o caminho para Jerusalém.
E essa caminhada de Jesus, ela começa lá no capítulo 9, se a gente voltar atrás no livro de Lucas, a gente vai ver que no capítulo 9, no finalzinho, Jesus inicia a sua caminhada para Jerusalém, a qual essa caminhada terminaria com a morte de Jesus, posteriormente morte de cruz e posteriormente ressuscitação. Então Jesus está no finalzinho já da sua caminhada. Então ele entra agora em Jericó. Ele está entrando em Jericó, passando por ali cerca de 20 quilômetros antes de chegar em Jerusalém. E dois fatos marcantes acontecem ali. Como assim dois fatos marcantes? Ou seja, existe uma série de fatores que narram a caminhada de Jesus, mas essa passagem de Jesus por Jericó, a gente consegue lembrar e ver dois fatos marcantes acontecendo. O primeiro é sobre Bartimeu. Se a gente voltar um capítulo atrás, a Bíblia também vai narrar sobre a história de Bartimeu. Bartimeu era um homem cego. A Bíblia ela não dá muitos detalhes sobre a vida de Bartimeu e também nós não vamos entrar totalmente nessa passagem, mas apenas aqui passarmos superficialmente. Por quê? Bartimeu era um homem cego que estava esmolando à beira do caminho, já ficava ali por algum tempo. Então, na passagem de Jesus por Jericó, ele começa a ouvir aquela movimentação, ele começa a ouvir que algo estava diferente acontecendo, ele começa a questionar o que está acontecendo, e as pessoas falam, Jesus está passando. Então ele sendo um homem deficiente, ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia vai dizer que a multidão tenta comprimir Bartimeu, a Bíblia vai dizer que ela tenta parar ele, tenta calar a voz dele, então ele começa a clamar mais alto ainda, ele começa a falar mais alto. Então Jesus, ele escuta aquele homem, e ali ele manda chamar. Bartimeu tem um encontro com Jesus, ele está frente a frente com Jesus, e a pergunta que Jesus faz para ele é, o que você quer? Ele fala, Senhor, que eu volte a ver. E ali ele recebe a sua transformação. Ou seja, no primeiro ponto, um encontro que transformou a vida de Bartimeu. Bartimeu teve um encontro com Jesus e teve uma vida transformada. E o segundo ponto, sobre a passagem de Jesus por Jericó, vai falar sobre Zaqueu. Exatamente porque que esses dois pontos, eles são propositalmente colocados para que a gente possa entender. Bartimeu era um homem cego, que vivia esmolando. Já a Bíblia narra Zaqueu como um homem rico, um homem que tinha bens, um homem que tinha posses, um homem que tinha tudo, mas que também precisava de transformação. Então, quando eu olho para isso e eu vejo essa colocação, eu já consigo entender que Deus, Jesus, Ele nunca fez acepção de pessoas. Desde lá de trás até hoje, Ele nunca fez acepção, Ele nunca olhou para vidas por condição financeira, por cultural, não. Ele amou pessoas, Ele amou vidas. O compromisso de Jesus era com vidas, não com pessoas. Quando a gente olha para esses dois fatos, eles são totalmente diferentes, são totalmente de culturas diferentes. Um homem que vivia esmolando e um homem rico, mas que ambos tiveram um encontro com Deus e tiveram as suas vidas transformadas. Isso é para a gente guardar no nosso coração, para a gente entender que não é impossível, não é condição, na nossa condição de hoje, que impossibilita a gente de estar perto de Jesus ou que Ele possa fazer. O encontro com Jesus transforma vidas. E talvez você está aqui nesta noite e você não teve um encontro, eu falo para você, você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo, porque Jesus vai alcançar o seu coração. Se você veio aqui nesta noite e precisa de transformação, você veio no lugar certo. Jesus vai transformar a sua vida. Amém? Irmãos, Jericó era uma cidade bonita, né? É uma cidade onde era uma cidade preferida dos sacerdotes, ela ficava muito perto de Jerusalém, ela tem como característica um lugar de fragrância, ou seja, era um lugar gostoso de se estar, né? E Jesus passando por ali,
a gente vai ver que existia uma multidão acerca de Jesus, né? Porque, como eu sempre falo, em todas as vezes aonde Jesus estava, no cumprimento do seu ministério, porque Jesus ele teve um propósito nessa terra, o propósito de Jesus todo mundo sabe aqui, que foi vir, né, morrer e ressuscitar para nos dar direito à salvação, e mediante esse cumprimento, Jesus ele faz várias paradas dentro do seu propósito, e uma delas foi a passagem por aqui. Por quê? Porque tinha algo a ser feito, não é algo aleatório. Jesus tinha um compromisso aqui nesta noite, nesse local. Então muitas pessoas rodeavam ele por entender que era o Filho do Homem, sabe? Não é todo dia que você vê Jesus passando na sua cidade. Imagina, você está tendo a última oportunidade de ver Jesus passando. Imagina como que ficava o entorno de Jesus, né? Ali, aquela multidão. Então, todas as pessoas iam até ele. E dentro dessas, como eu falei, Zaqueu era uma dessas pessoas que estavam ali naquela multidão. E quem era Zaqueu? O que a Bíblia diz sobre Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu era um publicano. E o que eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos. Sabe, Zaqueu era um empregado da Receita Federal de Roma. Ele cobrava impostos e ele repassava para o pessoal de Roma. Só que uma coisa, além de cobrar os impostos, eles extorquiam o povo. Eles cobravam a mais. Tanto que lá no final da mensagem, depois a gente vai ver quando ele fala no final, se eu extorqui, se eu retirei, eu retribuo. Então, ou seja, ele já estava confessando lá que eles tiravam a mais do povo, ou seja, um povo que já não tinha condição, e eles ainda acabavam tirando a mais desse povo, só que eles eram queridos pelo governo, né? Quem faz isso vai ser querido sempre. Eles eram bem vistos, mas eles eram odiados pelo povo. Percebam aí o tamanho do problema que Zaqueu estava envolvido. Era um homem odiado pelo povo. Era um homem rejeitado pela sua condição de momento. Pelo seu momento atual, ele era rejeitado por ser um cobrador de imposto, por ser um publicano, por ser um extorquista, considerado ladrão. E Zaqueu, ele tem uma característica muito relevante das pessoas de hoje em dia, sabe? Pessoas que têm uma vida bem-sucedida, pessoas que vivem status, que o externo está muito bem, mas que por dentro tem um vazio. Quem aqui nunca ouviu um testemunho desses, de pessoas que alcançaram um top muito alto financeiramente, bens, mas que em algum momento pararam, eu sinto um vazio dentro de mim, algo que toma a minha vida, que eu não consigo preencher. A gente já está cansado de ouvir isso. Mas você quer dizer então, Everson, que a gente não pode ser bem-sucedido? Sim, a gente pode ser bem-sucedido, mas a gente já ouviu várias vezes que o dinheiro, ele não pode governar a nossa vida. O dinheiro, ele tem que ser usado para que a gente possa trabalhar sobre ele, não ele governar as nossas vidas. E Zaqueu tinha essa característica. Ele era um homem muito rico, de muitas posses, mas existia um vazio. E esse vazio, só Jesus que pode preencher. Só Jesus que pode tampar essa lacuna que fica. Então nenhum dinheiro, nenhum sucesso fazia com que ele tivesse isso preenchido. E essas pessoas de hoje que vivem essa atualidade precisam também entender que isso só vai ser preenchido acerca da presença do Senhor, acerca do Espírito Santo quando ele entra. E às vezes o que acontece é que a gente busca em outras coisas, buscam em outros instrumentos, no dinheiro, no trabalho, nos bens, algo para nos satisfazer, e de fato satisfazem, mas momentaneamente. São coisas que nos alegram momentaneamente, mas que quando você para, quando você diminui a rotação, você vai olhar para dentro de você e ver que existe um vazio que precisa ser preenchido. E este era Zaqueu, um homem que tinha essa característica. E essa característica ainda invade muitas vezes a nossa vida nesse dia de hoje, nessa época, nesse tempo. Mas ele também tinha uma vontade de ver Jesus.
Mediante a tudo isso, cria-se nele uma vontade, um desejo de ver Jesus. Mas aí agora começam a entrar os problemas. A Bíblia vai dizer que Zaqueu era de baixa estatura. Zaqueu tinha uma dificuldade. Zaqueu, então, ele começa a criar algo. Então, Zaqueu toma uma decisão. Primeiro ponto dessa mensagem: tomar uma decisão. Às vezes, tudo o que você precisa na vida é tomar uma decisão e agir posteriormente a essa decisão, porque não é simplesmente o fato de você se decidir fazer, mas o fato de você colocar a sua decisão em ação é o que vai fazer você alcançar. Um texto bem conhecido, e a gente tem a oportunidade de trabalhar também algumas vezes sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele está em uma circunstância da tua vida a qual ele se encontra cuidando de porcos, a qual ele se encontra sem condições de olhar para aquela alfarroba dos porcos e desejar comer aquilo, com fome. Então ele, olhando para dentro de si, ele fala: voltarei para a casa de meu pai, porque lá o empregado de meu pai vive muito bem. Repare que ele toma uma decisão e posteriormente a decisão ele volta. Porque se ele tivesse só pensado em voltar, e não tivesse voltado, e não tivesse agido, ele teria ficado. Então, quando Zaqueu, ele toma uma decisão, e ele acha uma estratégia para que ele pudesse ver. Jesus estava passando, Jesus estava no caminho, então ele precisava o quê? Ser rápido, ele precisava, além da sua decisão, agir mediante aquilo que ele pensava. Porém, a Bíblia fala que não foi fácil, porque a multidão comprimia, a multidão não deixava, por ser de baixa estatura, ele não conseguiria chegar aos olhos, a ver Jesus olho a olho. Lembra com Bartimeu? A Bíblia vai dizer que também existia uma multidão. Lembra que quando Jesus está passando e Bartimeu pergunta, existia também uma multidão? É da mesma maneira, a multidão, ela sempre vai ser um obstáculo para nos impedir de ver Jesus. A multidão, em todos os tempos, ela vai ser sempre um obstáculo. Foi assim com Zaqueu, foi assim com Bartimeu, e foi assim também conosco. Mas eu quero refletir nesta noite. Talvez essa multidão que nós estamos falando aqui, hoje, ela não é de pessoas. Se criaram vários tipos de multidões, e a gente já ouviu falando aqui sobre as multidões das distrações. São multidões que têm te deixado longe do Senhor, sabe? As distrações do dia a dia, a tecnologia, tudo, os compromissos, tudo isso são multidões que têm te deixado longe, cada vez mais distante do Senhor, e são coisas sutis que você nem percebe. E quando você vai ver, você está distante. Quando você vai ver, você está paralisado mediante essas multidões. Talvez a sua multidão não seja tecnologia. Talvez a multidão que você enfrenta hoje é a multidão do pecado que você não consegue largar. Sabe, aquele pecado que está entranhado dentro de você, que você já acha natural, mas que cada dia que você pratica, cada dia que você alimenta ele, é mais um dia que você se distancia do Senhor. Talvez esse seja a sua multidão. Talvez isso seja aquilo que você precisa enfrentar. Talvez seja isso que você precisa lutar. Talvez a sua multidão, ela seja a multidão da dúvida. Será que eu vou ser aceito de novo? Será que Ele me ama de verdade? Será que com todas as dificuldades, tudo aquilo que eu faço, se eu tentar caminhar, Ele vai me aceitar? Eu não vou. Ei, não deixa a multidão da dúvida tirar você de ter um encontro com Jesus. Não deixa a multidão da dúvida te afastar. A multidão do porquê. Por quê? Por que as coisas acontecem? Por que tudo acontece comigo? Por quê? Zaqueu, ele tinha essa característica de ser menor, mas essa característica não foi predominante para que ele não visse. Ele tomou uma decisão
ele agiu mediante a essa decisão. Irmãos, a multidão que tenta te parar hoje, ela não é visível, mas ela é real. Se você não vencer essa multidão, corre o risco de você só ver Jesus de longe. Corre o risco de você nunca conseguir viver uma história de relacionamento, e enquanto isso, Jesus está passando, e enquanto isso, Jesus continua a sua caminhada, e se você não resolver hoje a tua vida, se você não resolver mudar hoje, você vai continuar vendo Jesus de longe. Eu quero te encorajar nesta noite, acerca dessa palavra, acerca desse primeiro ponto, a olhar para dentro de você nesta noite e ver o que tem te atrapalhado, sabe? É só você e Deus. Você conhece, você se conhece, você sabe aquilo que tem te atrapalhado a viver o sobrenatural, sabe? Você entende isso. Então que nessa noite você olhe e reconheça essa característica dentro de você e tome uma decisão. Sabe, decisão essa que vai mudar a sua vida, porque verdadeiramente o encontro com Deus, o encontro com Jesus transforma. Mas nesta noite, aqueles que vão ter um encontro com o Senhor, são aqueles que reconheceram e que resolveram mudar, são aqueles que resolveram ter o seu coração transformados pela palavra do Senhor. Amém? Eu quero te encorajar nesta noite a viver isso, a ser transformado pelo Senhor, a criar estratégias, sabe? Começa a criar estratégias, começa a criar meios para que isso seja realidade. Talvez seja isso daqui que te atrapalhe, começa a diminuir o uso. Talvez seja alguns tipos de entretenimento que não seja o celular, começa a se afastar, porque quanto mais você transformar a sua vida mais perto do Senhor, você vai estar. Amém? Quem crê, irmão, nessa palavra, diga amém. Amém, eu também creio nessa palavra. E quando a gente vê que Zaqueu, ele faz todo esse aparato, todo esse esforço, no versículo 5, o que diz no versículo 5? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois devo ficar em pé, eu devo ficar em tua casa hoje. Depois de todo esse esforço, depois de todo aquele esforço para ver Jesus, Jesus estava ali exatamente para transformar a vida de Zaqueu. Sabe, depois de tudo aquilo, ou seja, quando você pensa que está fazendo de tudo para ver Jesus, Ele está justamente indo ao teu encontro. Ei, quando você pensa que você está fazendo um esforço, é Jesus que está indo nessa direção. Quem crê que Jesus está aqui nesta noite, quem crê que Ele veio ao seu encontro nesta noite, aqui dê um glória a Deus, aleluias. Eu também creio. Jesus, Ele está agindo ao seu encontro. Jesus está agindo ao nosso encontro nesta noite. Como segundo ponto dessa mensagem, Jesus te chama pelo nome. Jesus te chama pelo nome. Essa não vai ser a primeira vez que você ouviu isso, óbvio. Quantos aqui já ouviram que Jesus te chama pelo nome? Quantos aqui já ouviram que Jesus te conhece desde o dia em que você nasceu? Todos. Mas por que a gente ouve isso várias vezes, em vários pregadores, em diferentes púlpitos, em diferentes igrejas? Porque de verdade e fato, isso é real. Jesus, Ele nos conhece, Jesus, Ele sabe quem somos, desde o dia em que nascemos, quando estava no ventre da nossa mãe, Ele conhece a nossa vida. É por isso que a gente nunca vai cansar de ouvir, não vai ser a primeira nem a última. Porque Jesus, Ele sabe quem nós somos, cada detalhe das nossas vidas Ele conhece. Talvez, você que entrou aqui nesta noite, desde de manhã, algo começou a te incomodar, sabe? É aquilo que começa a te incomodar, aquilo que você começa a ouvir, e aquilo começa a bordar, a plantar no seu coração, que você precisaria estar aqui nesta noite. Ei, você não está ficando louco. Isso
é o Espírito Santo, porque Ele conhece, e como o pastor falou, como o pastor Lucas falou, Ele já tinha um encontro marcado com você nesta noite. Você está aqui porque Ele te trouxe aqui nesta noite, porque Ele sabe que você precisava de uma palavra, e Ele sabe que você precisa ouvir: filho, eu te amo e eu quero transformar a sua vida, sou eu em quem te chamo. Você não está aqui somente por estar, mas você está aqui para ter a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. E é isso que Ele faz. Ele começa logo cedo a trabalhar isso em nossas vidas. Ele começa a fazer isso sobre as nossas vidas, e às vezes a gente não entende por quê, porque passamos dificuldades durante o dia, porque que as coisas não aconteceram e fizeram de tudo para que a gente não estivesse aqui, mas você está aqui nesta noite, você foi trazido aqui pelo Espírito Santo, e eu creio verdadeiramente no poder da palavra do Senhor, que você vai sair daqui transformado. Que vidas nesta noite vão ser transformadas. E você não precisa falar nada. A única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração. Jesus, Ele não está aqui para te subjugar como a sua mente te subjuga. Jesus, Ele não está aqui para te apontar como os outros te apontam. Jesus está aqui para te abraçar, para te transformar, para mudar. Porque o encontro com Jesus transforma. Zaqueu era considerado ladrão. Zaqueu era rejeitado pela população. Era um homem a qual as pessoas não queriam estar perto, por ter uma condição de momento. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus o chama pelo nome. Jesus o conhecia, e Jesus estava disposto a transformar aquela vida. Jesus está te chamando nesta noite, pelo nome. Jesus está te chamando nesta noite para viver um novo tempo, para viver uma nova realidade. Ei, talvez você tenha vivido tempos, talvez você tenha vivido dias de rejeição, talvez você tenha vivido os nãos na sua vida, coisas que estão acontecendo e você tem se perguntado por que tem acontecido, como as coisas têm acontecido dessa maneira, mas nesta noite Jesus está falando: ei, eu conheço a tua realidade e eu quero transformar. Sai disso daí, sai daquilo que você está vivendo, filho, eu quero transformar a sua vida nesta noite. É somente abrir o seu coração. Porque a transformação de Jesus, ela é por completo. A transformação de Jesus, ela é por completo. E às vezes você fica pensando: eu sou só mais um. Eu sou mais um só. Ei, escuta aqui. Você não é só mais um no meio da multidão para Jesus. Você é único. Ei, você não é um somente no meio da multidão, você é único. E o que isso significa, único? Ele não te quer somente como mais um, Ele te quer como filho. E filho é para estar junto, filho é para gerar relacionamento. Então quando Ele te chama no meio da multidão, quando Ele te chama no meio da multidão dos seus problemas, é para ter relacionamento com você, é para gerar amizade e harmonia. Esqueça isso de que você é somente mais um e que ninguém se importa com a tua vida. Ei, meu Deus se importa. Meu Deus se importa, meu Deus se importa, e Ele quer ter relacionamento com você, Ele quer viver isso dia a dia, minuto a minuto com você, para que Ele te transforme verdadeiramente, porque o mundo e até mesmo a nossa vida tenta nos subjugar, o nosso subconsciente diz que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir, que as coisas não vão acontecer, mas quando Jesus Ele vem, Ele chama, é porque Ele quer criar laços com você. Ele quer criar intimidade com você. E eu tenho uma notícia para você nesta noite. O mesmo Deus que fez lá atrás, o mesmo Deus que chamou Zaqueu, é o mesmo que está aqui nesta noite hoje.
É o mesmo que está aqui nesta noite hoje. É aquele mesmo que fez você chegar aqui, muito embora com as dificuldades. E que isso quer dizer? Que do mesmo jeito que Ele transformou lá atrás, Ele vai transformar. Eu falo vai porque eu creio verdadeiramente nessa palavra. Eu não duvido daquilo que está aqui. Então Ele vai transformar vidas aqui nesta noite. E se você crê, você glorifica os nomes do Senhor nesta noite. Porque vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo mudadas nesta noite. Entenda, não tem como correr. Isso é para todos nós, sabe? O sacrifício de Jesus é para todos nós. Um dia, a Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos resgatou. Estávamos mortos, já não tínhamos mais condição de salvação, mas a vinda de Jesus nos resgatou. Isso é para nós, é para todos. A transformação de Jesus é para todos nós. E hoje Ele te dá mais uma oportunidade. Hoje Ele está te chamando mais uma vez. E esse dia de hoje Ele não vai voltar mais. Sabe, esse momento Ele não volta. Talvez você possa ouvir essa ministração de novo pelo YouTube, mas o momento que Jesus está fazendo é hoje aqui, é agora. Essa é a oportunidade que Ele está nos dando de transformação. E é uma transformação por completo. É uma transformação a qual Ele verdadeiramente veio para mudar as nossas vidas. Ouça a voz do Senhor nesta noite. Esteja sensível ao que o Senhor deseja fazer na sua vida e no seu coração. Terceiro ponto dessa mensagem. Onde Jesus entra, a salvação. Reparem que Zaqueu ele desce correndo. Ele recebe Jesus em sua casa. Mas ao mesmo tempo em que Zaqueu ele desce correndo e Jesus está com ele, se você olhar a Bíblia vai dizer que as pessoas começaram a murmurar, começaram a criticar. Por que Jesus estava com o pecador? Por que Jesus estava com aquele homem que era rejeitado? Por quê? Como a gente tem falado. Lucas 5,32 vai dizer, Jesus dizendo, eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. É por isso que Jesus estava com Zaqueu. Por isso que Jesus está conosco. Por isso que Jesus está aqui nesta noite para transformar. Porque a igreja ela não é lugar de pessoas justas. A igreja é lugar de pecadores que vieram aqui porque reconhecem que precisam ser libertos. Vieram aqui porque reconhecem que precisam ser libertos e salvos pelo poder da palavra do Senhor. Então é por isso que o Senhor está aqui nesta noite. Porque nós precisamos da transformação. E nós precisamos receber a transformação vinda do Senhor. Só que as pessoas, elas não entendiam que aquilo era um convite à salvação. As pessoas não entendiam que Jesus estava fazendo um convite para Zaqueu. Era a hora de Zaqueu. Aquele momento era o momento dele. Mas e o meu momento? E o seu momento? O seu momento é hoje. O seu momento é agora. A transformação, ela vai ser agora sobre a sua vida. Amém? As pessoas não entendiam porque pensavam que a salvação era por obras. Ei, a salvação ela não é por obras. Não é sobre o que você faz. Não é sobre os bens que você tem. Não é por obras. A salvação ela não é conquistada. Ela é recebida. Ela é um presente dado pela morte de Jesus. Então entenda, é um favor merecido. Você não pode conquistar a salvação porque você é uma pessoa boa. Você não pode conquistar uma salvação pelas suas atitudes. Isso é a mensagem de Jesus para as nossas vidas. Para que a gente possa entender que não é por obras, não é pelo que a gente faz, é por Ele. É pela graça do Senhor.
A gente tem um exemplo na Bíblia, a qual um jovem rico, ele está diante de Jesus e ele tem a oportunidade de ser salvo. E Jesus faz uma indagação com ele sobre vender tudo aquilo que ele tinha e dar aos pobres. A Bíblia vai dizer que ele rejeitou essa opção. O dinheiro falou mais alto na vida daquele homem. O dinheiro foi predominante. Mas também, Everson, pode alguém dar tudo e não ser salvo? Óbvio. Porque a salvação não está nas atitudes, não está nos atos, mas está sobre aquilo que você tem dentro do seu coração. Porque o homem, ele vê o externo, mas Jesus, ele olha dentro do interno. Ele olha dentro dos nossos corações. E quando a gente vê a Bíblia, a gente lê Zaqueu, ele falando em restituir, no versículo 8, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Quando Zaqueu está falando isso aqui não foi o predominante para a salvação de Zaqueu não, tá? Isso aqui já era resultado de uma transformação, sabe? Zaqueu ali, ele teve a oportunidade de estar com Jesus e ele teve a oportunidade de ser transformado por Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de João, no capítulo 3, no verso 15, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Se você crê no nome do Senhor verdadeiramente, e a transformação do Senhor chegou sobre a sua vida, você tem direito a isso. Então veja, não é porque Zaqueu ele disse que ia dar o seu dinheiro aos pobres, não é porque Zaqueu disse que ia restituir, que foi predominante, não. O que aconteceu foi uma transformação, foi uma mudança de atitude, foi uma mudança de mente. Agora escuta aqui, essa mudança não foi somente na vida de Zaqueu. A Bíblia diz que a salvação entrou nesta casa, ou seja, Zaqueu não foi só ele transformado, mas também a sua casa foi transformada. Por que eu estou querendo dizer isso? Talvez você vai ser o primeiro a dar o primeiro passo sobre a transformação da sua vida, e com tudo isso, toda a sua casa vai ser transformada junta, porque as bênçãos do Senhor não são individuais, as bênçãos do Senhor são para o coletivo. Repare que a Bíblia não diz: Zaqueu, você foi salvo. A Bíblia diz: a tua casa recebeu a salvação nesta noite, neste momento. A promessa do Senhor é para a nossa casa, é para a nossa vida, é para a nossa família. O Ministério de Louvor pode subir, amém? E esse presente, o Senhor, Ele deseja dar para você nessa noite. O Senhor deseja transformar a sua vida nessa noite. O Senhor deseja transformar a sua casa nessa noite. Porque, como eu falei, quando Jesus ele entra e ele te chama pelo nome, ele te conhece, ele somente não quer mudar algo, mas ele quer transformar a tua vida por inteiro. Ele sabe daquilo que você necessita, ele sabe da tua maior necessidade neste momento, e ele quer ressignificar. Ele quer transformar tudo aquilo que você sozinho nunca conseguiu. Mas nesta noite, Jesus está falando: filho, para de lutar sozinho. Filho, para de andar sozinho. Filho, para de caminhar sozinho. Ei, eu estou te chamando. Vem, vem, porque eu quero transformar a sua vida. É a oportunidade que Deus tem nos dado nessa noite. Às vezes, nós achamos que temos tudo na vida, sabe? Às vezes, achamos que somos autossuficientes. Porém, chega um dia em que a gente começa a se dar conta de que o dinheiro não é o bastante, que os bens não são o bastante,
você começa a sentir um vazio dentro de você, sabe? Você começa a sentir aquilo que está faltando alguma coisa em algum momento das nossas vidas. E é nessa hora que você percebe o quão pequeno você é. É nessa hora que a gente percebe o quão pequenos somos. E que a gente precisa voltar os nossos olhos para Jesus. Só que as distrações, como a gente falou lá no início, elas começaram a crescer em volta. Elas começaram a nos comprimir. E sem a gente perceber, a gente foi se apequenando. Sem a gente perceber, a gente foi ficando preso mediante as distrações. Sabe aquele momento em que você não tem forças para se levantar? Sabe aquele momento em que as distrações te levaram até a vontade de orar? Sabe, aquele momento em que você não consegue nem dar uma palavra amiga para o seu irmão que está passando por dificuldade? É nesse momento é que você se dá conta de tudo o que você precisava era estar perto de Jesus. Tudo o que você precisava era ter intimidade com Jesus. Aí você precisa tomar uma decisão. Aí você precisa entender como romper essa multidão, o que fazer para chegar até Jesus, como avançar mediante a tudo isso que estou vivendo. Quando de repente o Senhor, Ele chega e te chama pelo nome. Quando você acha que todas as suas forças já não tinham mais condição e você não tinha mais saída para lutar, Jesus olha para você e te faz um convite à salvação. Ele entra na sua vida para mudar. Ele entra na sua vida para transformar. Existe uma palavra chamada metanoia, mudança de mente, através da transformação do Senhor. E nós precisamos constantemente ser transformados pelo Senhor. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos ter essa transformação. Nessa noite, eu quero falar para você que veio aqui procurar Jesus. Eu quero dizer para você, Ele te procurou primeiro. Ele te amou primeiro. E eu quero fazer um convite para você nesta noite. Eu quero convidar você a tomar uma atitude, a tomar uma decisão, a viver esse momento de transformação. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, dizendo: Deus, eu quero viver essa transformação que o Senhor quer fazer na minha vida, assim como esse homem. Eu quero viver a transformação que o Senhor tem para mim. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente.